Então, galera, como é que foi lá na primeira parte? De boa? Vamos dar sequência então, tá bom? Agora a gente vai para a segunda parte aqui, que são os nossos encontros consonantais. E aí a gente vai fazer um resumo, tá bom? Eu vou propor um desafio para vocês. E aí a gente vai fazer alguns exercícios e depois terminar, tá bom? Então, encontros consonantais, galera, é basicamente o encontro de duas letrinhas, tá bom? Sem uma vogal no meio. Já estamos vendo um pouquinho da diferença do dígrafo, que tinha vogais, né? Aqui não tem vogal, tá bom? São só encontros entre duas letrinhas e que elas duas produzem sons separados, tá bom? Existem, galera, basicamente dois tipos, tá bom? De encontros consonantais. Aqueles em que resultam no contato de uma consoante com acompanhamento de L ou R, tá bom? Numa mesma sílaba. Por exemplo, pedra, plano, atleta, crise. Então, são todas não a mesma sílaba, ou aqueles em que o encontro consonantal resulta em sílabas diferentes, mas que elas estão ali juntas. Por exemplo, porta, ritmo, lista, tá bom? Galera, ainda existe um outro grupinho, que é o grupinho dos inseparáveis. Aqui, por exemplo, vocês separam, né? A gente tem que separar que elas estão em sílabas diferentes. Mas palavras que se iniciam com encontros consonantais, por exemplo, pneu, psicólogo, essas palavrinhas que iniciam encontros consonantais, aí, galera, a gente não tem uma separação silábica dessas duas consoantes. Elas ficam juntas na mesma sílaba, tá bom? Galera, resumidamente, então, qual é a diferença aí que eu dei pra vocês de algumas pistas, né? Os dígrafos, então, galera, são aquelas em que duas letras representam apenas um único som, tá bom? Sejam elas letras duas consoantes, ou às vezes uma consoante ou uma vogal. Elas podem representar um único som, tá bom? Então, carro, por exemplo, foi o exemplo que eu dei aí, que a gente viu lá naquela listinha, tá bom? Então, carro, sim, possui 5 letras, porém, ela possui 4 fonemas, tá bom? Então, galera, também o encontro consonantal ali, ó, vocês veem que é um pouquinho diferente. Por quê? Aqui, galera, são duas consoantes apenas. Eu não posso colocar vogal no meio, tá bom? São duas consoantes que juntas representam sons separados. O dígrafo, um único som. Encontros consonantais, duas apenas consoantes, sons separados. Por exemplo, preto, tem um P, o R, som separado. Você consegue ouvir pre, né? Então, preto, temos 5 letras e também temos 5 fonemas, tá bom? E aí a gente tem um encontro consonantal e não um dígrafo, beleza? Galera, desafio que eu trouxe pra vocês é pra vocês tentarem em casa aí falar essas trava-línguas, tá bom? Porque algumas delas apresentam encontros consonantais, algumas apresentam os dígrafos e são todas difíceis de falar ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu vou deixar aí pra vocês, eu não vou passar essa vergonha aqui, falando uma delas, mas tentem falar aí com vocês aí em casa, o máximo de vezes possíveis, e aí a gente tem algumas palavrinhas que são encontros consonantais, outras que são dígrafos, né? Então, por exemplo, 3, prato, são encontros consonantais, arranha, aqui eu tenho um dígrafo e outro dígrafo, né? Então, tem alguns exemplozinhos aí pra vocês verem, tá bom? Pra terminar aqui, galera, eu vou trazer 2 exercíciozinhos bem rapidinhos, tá bom? O primeiro ali, ó, observe o quadro abaixo com palavras agrupadas. Escrevi errado, desculpa. Com Q e U, tá bom? Então, quase, querida, quimera, Equador. Então, galera, qual é a primeira opção ali, ó? Transcreva no caderno as palavras em que o Q e U são dígrafos, ou seja, que eles dois têm um único som. Lembrando lá que a gente falou lá dos dígrafos, tá bom? Que o U só tem um único som quando acompanhado de E ou I e que o som seja de G ou K. O fonema seja de G ou K, tá bom? Então, ó, quase eu tenho 2 sons e tá acompanhado de A. Então, não é um dígrafo. Querida tem o som de K e tá acompanhado de E. Então, é um dígrafo. Quimera, acompanhado de I, E ou I, né? E com o som de K, quimera, outro dígrafo. Equador, acompanhado de A. E o Q com U tem sons separados, não tem o som de K, tá bom? Então, dígrafos aqui, querida e quimera. Então, explique por que nas demais palavras do quadro o Q com U, né, não são dígrafos. Porque aqui a gente consegue ouvir e consegue falar os sons de quase e a gente consegue falar os sons de Equador. E também não estão seguidas de letra E ou I,
né? Vem com som de K, tá bom? E aqui, galera, na questão número 2, a gente vai separar as palavras abaixo em 2 grupos. As que são apresentadas com encontros consonantais e as que são apresentadas com dígrafos. Super fácil. Encontros consonantais, produção, brincadeira, bruxa, tigre, prometer, trave. Todas essas palavrinhas, galera, você consegue ouvir, né? Brim, bru, gra, pro, tra. Todas essas palavras, galera, a gente consegue ouvir a produção de cada som separadamente, apesar de estarem juntos, né? A gente consegue ouvir. Já nos outros, galera, existe algum som que se perde, galera. Ó, vassoura, são 2 S, mas só tem um só, dígrafo. Bilhete, LH, são 2 letras, mas o som só, dígrafo. Chão, CH, com o único som de X, dígrafo. Chá, dígrafo. Pássaro, 2 S, com o único som, dígrafo, tá bom? Então aí, galera, dígrafo seria vassoura, chão, chá, pássaro. Eu acho que é isso, né? E bilhete, né? Bilhete estava aqui também, tá? Então esses são dígrafos. Os demais são encontros consonantais, tá bom? Alguma dúvida, galera? Se tiver alguma dúvida, é só comentar aí. Se tiver alguma dificuldade, se deu pra entender, bacana, tá? Também comenta, fala obrigada, e é isso, deu certo. Só pra gente ter uma resposta de vocês pra saber como é que foi, tá? Galera, eu vou colocar na descrição desse vídeo, vou colocar algumas páginas de referência do livro, tá bom? Tanto do livro do pessoal que ficou com o livro antigo, quanto do pessoal que ficou com o livro novo. Não se preocupe, eu vou colocar aqui as páginas de referência para que vocês possam ler um pouquinho mais sobre esse assunto e que lá também tem alguns exercícios, caso vocês queiram fazer alguns exercícios a mais aí, tá bom? Esses 2 exercícios, por exemplo, finais, eu tirei do livro de vocês, tá bom? Então, caso vocês queiram fazer lá, aproveitem aí. Também vou colocar na descrição, galera, algumas recomendações de livros para que vocês possam ler durante essa quarentena, alguns livros bem tranquilos, mas que para vocês passarem um tempo aí e lerem um pouquinho, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, e é isso, acompanhem aí os vídeos dos demais professores de vocês aí no canal do CF3, e um beijo, até mais!